Salve família, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulão aqui falando também para mais um vídeo. Já deixa o like aí, se inscreve no canal para mais vídeos de programação. E hoje eu vim trazer aqui para vocês uma coisa super simples, mas que tem muita gente usando. Não sei se você já está usando. Hoje em dia eu fico meio impressionado como as pessoas não estão usando ainda muito IA em algumas coisas. Porque, por exemplo, meu amigo ele estava precisando fazer um trabalho da faculdade de uma matéria super entediante para ele, que ele não precisava, e ele simplesmente mostrei a Cloud para ele e ele conseguiu fazer o trabalho super tranquilo, sabe? E é uma matéria que tipo, ele nunca vai usar na parte prática da vida dele na faculdade e ele não estava com saco para fazer. Simplesmente apresentei para ele, isso já aconteceu outra vez e até ganhei uns R$ 50 por conta disso. Mas eu acabei fazendo eu mesmo, né, com a IA. E assim, a IA ela é uma faca de dois gumes. Quanto mais você usa, mais burro você fica. Mais rápido você faz as coisas. Então é sempre bom você combinar as coisas. Se você fizer só uma dessas coisas, ou você vai ficar muito burro, mas sei lá, vai desenrolar algumas coisas, ou você usa os dois e soma, tá ligado? Então eu vou mostrar aqui pra vocês codando rapidamente, tá? Eu vou botar o Visual Studio aqui. E como é que você utiliza a cloud para codar, tá? Deixa eu jogar minha câmera para esse lado. Acho que é melhor. Que eu... Tá. A gente tem a cloud aqui com o Copilot, tá? Então é bem facinho, ele vai exibir para você na extensão, tá? Copilot, tá? GitHub Copilot, você instala. Quando você instalar, ele vai ficar aqui, tá? Se ele não ficar, reinicia o navegador, se já tiver tudo instalado aqui, ele tiver ativado, tá? Isso aqui tem que estar como disable, porque significa que ele está ativo, né? Enabled. E ele vai estar aqui. Aí você clica e ele vai aparecer aqui do lado. Você pode usar o free ou o pago. O free ele tem muita coisa, você consegue usar muito crédito gratuito, tá? Para estar codando. E dá para usar, certo? Mas o pago ele vai ser ilimitado. Então, assim, eu mesmo estou codando aqui uma paradinha com o Copilot. Um dos meus chefes, eles codaram um sistema em 2 dias usando a Cloud. Eu achei simplesmente absurdo. Então, quanto mais bem estruturado o prompt que você manda para a Cloud, melhor é. Então, você dá um contexto da arquitetura que você quer usar, qual a linguagem que você está usando. Geralmente a linguagem ela identifica, sabe? Mas quanto mais detalhe você dá do seu projeto, melhor. Ah, essa propriedade tem essa regra de negócio que comunica com essa e eu não quero que você altere isso. Quanto mais detalhes você der, melhor. Algumas coisas ele subentende, que é super daorinha, tá ligado? Mas outras não. Mas enquanto mais detalhe você tiver, melhor. Eu não recomendo você estar usando outra IA para estar fazendo, porque você pode bagunçar alguma coisa no teu projeto, tá? Então, realmente, você precisa saber traduzir e conversar com ele, tá? Algumas coisas ele consegue fazer muito bem, a maioria das coisas, tá? Consegui fazer, tipo, 90% do meu projeto só com IA, de um projeto que eu tô fazendo. E vou mostrar um dos projetos que eu com certeza vou usar, tá? Então, vamos lá, como é que funciona? Você instala uma extensão, tá aqui, tá? Você clicou aqui e abriu. Eu quero fazer um sistema fitness. Inevitavelmente eu quero ter um SaaS de fitness, porque eu sou uma pessoa que malha, talvez eu seja até a persona por trás desse tipo de SaaS, para estar divulgando, para estar fazendo marketing, faço academia. Eu sou um pouquinho seco? Sou, mas eu era um chassi de grilo, eu era bem magrinho. Enfim, a galera gosta de coisa natural também, né? Não só os caras grandão. É massa ser grandão, mas a galera gosta de umas coisas natural também. Mas então eu quero fazer um SaaS. Vou colocar focado em emagrecimento, só o nicho de emagrecimento. Não vou focar muito em hipertrofia, pode ser outro SaaS ou algum módulo dentro, né? Aí eventualmente ele vira um SaaS de tudo, mas eu quero fazer um SaaS disso para poder vender. Então como é que eu vou fazer? Monte uma casca do front funcional de um SaaS com algumas funcionalidades. Faça quantas conseguir, acredito que 4, com design super clean, atrativo para mulheres. Eu poderia ter dois sites, então, né? Um para mulheres, focado que seria um design mais feminino e tal, e um design mais masculino. Nossa, tem uma coisa no meu dedo aqui que eu vou tirar depois. E o outro SaaS com design mais masculino. Enfim, um design super criativo para mulheres. Não vou botar para fazer login.
É isso, acho que é isso. Monte uma casca do front funcional. Não vou pedir para fazer back, senão ele vai demorar muito para rodar aqui. Eu só quero mostrar para vocês o front, mas ele consegue fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Ele consegue. Um pouco mais de dificuldade, alguma coisa ele vai errar ali, outra coisa ele vai deixar passar, mas aí você volta, pede para ele corrigir, ou você mesmo corrige, tá? Então é aquela, né? Enquanto mais você usar, mais burro você fica, mais ele faz as coisas, tá? Se você quiser, ele faz super rápido. Então vamos lá. Monte uma casca front-end de um SaaS com algumas funcionalidades, faça quantas conseguir. Acredito que quatro, no caso, funcionalidades, né? Vou botar só três, como é mais para demonstrar aqui para vocês. Depois, se eu, mas eu vou realmente usar, eventualmente eu quero fazer um software, eu vou usar. Depois eu incremento outros, posso até trazer depois. Com design super clean atrativo para mulheres. Então vamos dar bala aqui. Quando você estiver dando bala, ele tem essas opções aqui. Geralmente vem o ChatGPT, mas eu prefiro o Cloud. O ChatGPT ele é mais cirúrgico. Quando ele tem um contexto menor, ele consegue atuar bem cirúrgico, tá ligado? Mas, ó, SaaS, design, aí ele começa. Ele vai montar em React usando o Vite, certo? Tailwind, que é super bom. Então aqui no outro também estou usando exatamente essa mesma stack, mas foi opção minha de usar. Aqui, sendo bem honesto, eu não sei como eu faço para permitir ele rodar tudo sozinho, sabe? Mas geralmente, ó, aqui tá tudo certinho. Você vem aqui, ó, nessa engrenagemzinha. Algumas vezes você tem que vir clicar em continuar, tá? Eu não sei porquê, não sei se é uma medida de segurança, porque realmente rodar coisas no terminais sem autorização é perigoso, né? Então provavelmente por alguma questão de segurança. Mas é só você ir clicando em continuar, certo? Eu vou talvez achar uma forma aqui. Eu recomendo que você dê uma pesquisada, talvez eu não tenha achado, mas dê uma pesquisada se tem. Mas, tipo, eu deixei tudo liberado, o máximo de coisas possíveis para ele atuar sozinho. Mas tem algumas coisas que eu acredito que possa ser uma medida de segurança ou eu posso estar falando besteira, certo? Mas dá uma pesquisadinha, vale a pena, tá? Você tá dando uma pesquisadinha só para ter certeza. Então, ele instala tudo que ele precisa, né? Todas as dependências que ele quer utilizar para estar construindo, certo? Então ele vai gerando que ele já gerou o projeto em React, que é basicamente quando você instala, ele já faz esse procedimento, está instalando aqui o Tailwind. Então assim, você já vê o tanto de coisa que ele já fez. Então assim, por isso que eu falo para você usar o Cloud, o 4, tá? Porque o GPT, ele vai ser cirúrgico em algumas coisas, mas ele não vai conseguir processar tanta coisa. Pelo menos foi isso que eu senti, assim como eu sinto do próprio prompt do ChatGPT, que foi a primeira coisa que lançou em IA, né? Que foi aquela conversa que você tem com o ChatGPT para tirar dúvidas sobre a vida. Eu sinto que ele também é do mesmo jeito, ele não consegue processar tanta coisa. Mas o Cloud, exatamente como ele é quando você está conversando com ele, isso aqui é bem legal, tá? Essa separação de cor aqui, quando você tem algumas empresas que você está atendendo para ter um negócio personalizado. Mas aqui é um SaaS focado para B2C, né? E não B2B. Geralmente quando B2B é bem legal você já ter essa separação. Então você pode digitar para ele ter essa estrutura de, eu estou fazendo um software que vai ser vendido para várias empresas, B2B. Quero que tenha um design personalizável para quando você sentar e vender algum projeto para o cliente, você conseguir personalizar as cores, tá? Eu não recomendo fazer isso, tá? Porque é importante o software funcionar, o software ficar bonitinho com coisas que o cliente quer. Geralmente é um software que não está oferecendo tanta solução, sabe? Mas quando você tem um software realmente B2B, que ele é útil, você não precisa ficar se distraindo com design, tá? Então, por exemplo, a empresa que eu trabalho é um software super útil, super funcional, que não precisa ficar se preocupando tanto com o design. Mas quando você tem um software que já trabalha em um software que ele era assim, extremamente útil e tem um design legal, é um diferencial legal, tá? Mas às vezes você vai perder muito tempo abrindo bug para CSS, colocando dev para trabalhar naquilo. Então, assim, enfim. Mas aqui ele instalou todas as dependências. Perfeito. Olha o tanto de coisa que ele está processando, cara. Eu não tive que clicar em nada após, né, ter a autorização ali, que eu acredito que é uma medida de segurança aqui do Copilot, para estar liberando ele mexer em tudo. Eu ainda vou descobrir como liberar isso aqui. Se eu descobrir, eu vou deixar nos comentários aí, tá? E ele já está criando aí, tá? Pra gente, vou esperar ele terminar. Tem alguns erros no terminal, tá? Quando tiver erro no terminal, você pode simplesmente vir com o botão direito aqui em cima. Às vezes ele dá um bugzinho e demora. Eu acho que é porque tem que ser mais pra cá. Acho que tem que ser no final do erro. Não sei, às vezes ele dá um bugzinho. Às vezes é porque ele entende que ele já está usando no chat e não consegue usar aqui, tá? Aí você vem fixe e usa em Copilot. Mas ele já está processando, tá?
Vamos ver aqui. Eu espero que ele corrija esses pontos aí automaticamente. Mas agora é só ligar o A, tá ligado? Ver a IA trabalhar pra você. Mas lembre-se, quanto mais você usar, mais burro você vai ficar. Não tem pra onde correr, tá? Porque você evita quebrar a cabeça, você vai ficar burro. Beleza? Talvez eu corte o vídeo, não sei. Não sei quanto tempo ele vai demorar. Mas eu acho que eu talvez possa até finalizar o vídeo por aqui, certo? Eu tenho certeza, não preciso nem tipo ficar com medo de, não vou mostrar porque não funciona. Ele funciona, cara. Não precisa ter medo disso. Ele realmente funciona. Ele vai, tipo, adiantar muito o teu trabalho, às vezes ele engancha em algum erro ali. O principal problema, principalmente você que é iniciante de programação, vai ser esses problemas aqui. Esses problemas que estão gerando, porque você vai ficar perdido, você vai ter que entender o contexto do projeto para tu resolver. Se ele não conseguir resolver sozinho. E aconteceu, tá? Dele não conseguir resolver sozinho e eu tive que quebrar a cabeça, entender o projeto e tal, pra fazer isso. Então ele não ainda não é tipo, meu Deus, 100%, mas ele é tipo 85%, eu te garanto que ele é 85% do que ele promete. Então assim, eu não vou exibir aqui, tá? Mas ele cria boa parte do que tu precisa, ele resolve bug muito tranquilo. Depois é só tipo, tu pode até copiar esses erros aqui e simplesmente jogar no chat que ele corrige. É super tranquilo. Eu com certeza vou usar essa estrutura que ela tá fazendo aqui pra mim, tá? Pra tá seguindo ele mal com os dados, né? Pra poder utilizar. Ele consegue implementar biblioteca de ícones. Eu já vi que ele colocou alguns ícones aqui hardcode. Não é legal, não gosto disso. Ninguém usa isso, geralmente. Só softwares muito simples, né? Mas geralmente a tendência é você estar tirando isso aqui e colocando, pedindo para ele implementar uma biblioteca de ícones, né? Ele implementa tudo, cara. Tudo que você quiser ele faz. Ao tempo que ele tá rodando isso aqui, já é o tempo de você fazer um café, você fazer outra coisa e tocando outro projeto. Aí antes de chegar ao seu limite, realmente, aí você tem que vir aqui e clicar em Continue, certo? Ele documenta também no README, tal, tal, tal. Mostra a estrutura do projeto, que é bem legal pra você entender. Ó, rodou. Erros, temos erros. Vou verificar se o servidor está rodando. Ok, verifica aí pra gente. Às vezes ele faz essa questão aqui, mas ele não consegue, tá? Um erro que eu percebi dele, não sei se é porque alguma coisa no meu computador não está configurado corretamente, que ele não está conseguindo acessar, mas eu não preciso nem parar o projeto e falar para ele. Tem 25 problemas no terminal. Corrija, por favor. Ele não vai, eu acho, assim, sempre que ele tenta executar esse tal de, ou ele abre e tenta executar no PowerShell, ou ele tenta executar nesse Bell Space, eu não consigo entender, mas ele trava aí, tá ligado? Quando ele fizer isso, só ignora, tá ligado? Pra ele resolver. Às vezes ele só quer testar o que ele fez, mas ele não consegue por algum motivo. Não sei se é alguma configuração, tá? Mas você pode conversar com ele e perguntar o que ele precisa. Eu vou verificar os problemas no terminal e corrigi-los. Ele abriu algum processo novo? Abriu, ele tá rodando. Você pode esperar pra ver se ele corrige alguma coisa, tá? Mas aqui não tá funcionando pra mim. Aí geralmente eu copio tudo. Corrija aí, meu culpado. Culpado, aí é foda. E aí geralmente ele consegue e vai minando os erros aí, tá? Ó, já baixou a quantidade de erro. Bora lá, bora lá. Aí eu recomendo, a cada implementação que você viu que ele deu certo, você vem aqui e dá um keep, para ele manter todas as alterações, você já comita. Então, você fez uma funcionalidade com ele, já comita e sobe. Eu quase perdi um projeto, quase perdi o projeto. Assim, não perdi porque justamente eu fiz isso, né? Então é importante você estar fazendo isso aí para não estar tendo esse problema de, ele mexeu em outro componente, quebrou outras funções que não era para mexer. Mas ó, ele tá corrigindo, tá ligado? Isso é bem legal. É tanto que talvez a gente já consiga até abrir, ainda não. Porque ele não passou pelo erro principal que não tá permitindo que a gente abra, certo? Esse vídeo tá ficando um pouco mais longo, tá? Mas no geral é isso. Se você quiser parar por aqui, só para, não tem problema. E corrigido todos os erros, certo? Então você tem duas opções. Pede para ele corrigir, se ele não conseguir, ficar tentando executar PowerShell ou o Space que ele queria executar, Bela Space. Vem aqui, copia e cola,
bala, tá? Mas lembra, você vai ficar muito burro se você ficar só usando isso aqui, beleza? Mas tem um macetezinho que é o que eu falei pra vocês. Ele ainda não tá 100%, certo? Eu vou ver se ele... Ó, agora tá carregando, mas... Acho que ele tá restartando o server. Beleza. Vamos lá, se a gente vai conseguir ver nosso sistema antes de terminar o vídeo, mas não tem problema, tá, pessoal? Se vocês quiserem parar o vídeo, só parar. Ó, ele executa aqui o browser dentro do navegador, dentro do Visual Studio Code para estar testando. Então isso é legal para testar os componentes e tudo mais. E ele está tentando executar. Ó, ele está me informando que ele já corrigiu o problema. Eu estou em dúvida que ele tenha corrigido realmente alguma coisa. Mas eu vou abrir um novo terminal, tá? Vou fechar tudo que ele abriu. CD. Não, não precisa. Imperial Run Dev. Beleza? Tá, não tá com erro. Beleza? Então assim, é aquela, tá? Você pode usar ou não usar. A desvantagem de usar é que às vezes ele pode estar gerando erro, porque ele não é perfeito, certo? Mas muita coisa ele te adianta. Então assim, você tem que usar e depois talvez você tenha que ver aqui o que está rolando, tá? Mas uma última tentativa para mostrar o design que ele fez para vocês. Mas eu acho absurdo o tanto de coisa que ele tá fazendo sozinho. Isso aqui eu acho absurdo demais, velho. Sinceramente, muito absurdo, cara. Ele adianta muito o trampo, cara. Falando mal e falando bem, porque tudo tem desvantagem e tudo tem vantagem. Aí vai de você que você vai colocar a mão no fogo, tá? Ó, aqui ele conseguiu fazer o que ele queria com Bella Space. Às vezes ele consegue utilizar isso aí. Eu não entendo muito bem o que que é, sinceramente. Que ele não consegue às vezes. Tá, ele tá me falando que ele conseguiu. Eu vou abrir aqui no outro navegador pra ver. Mas não deu bom não, tá? E é isso. Beleza. Deixa eu ver se ele... Não. Cara, tá rodando em que porta isso aqui, bicho? É, diversos erros aqui. E é isso. Há uma disputa, certo? Você tentando quebrar a cabeça com ele. Mas ele adianta muito trabalho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E valeu. Até a próxima. Tamo junto.